A gente começa com essa reunião do Alto Comando do Exército. Foi a primeira sob a chefia do general Tomás Paiva. A reunião coincidiu com a exoneração do secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. Confira primeiro a reportagem. O general Carlos José Russo Assunção Penteado foi exonerado, dando lugar ao general Ricardo José Nigre. As medidas foram publicadas no Diário Oficial e são assinadas pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Outro nome que compõe a segurança palaciana deve ser removido até a próxima sexta-feira. Segundo apurou a CNN, o coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora, comandante do batalhão da Guarda Presidencial, será exonerado do cargo. Fernandes era o responsável pela segurança do Palácio do Planalto durante os atos criminosos de 8 de janeiro. A decisão de removê-lo foi tomada durante a primeira reunião de alto comando do Exército, sob chefia do novo comandante da Força, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Após os ataques às sedes dos três poderes, o governo intensificou a dispensa de militares que trabalhavam no Palácio do Planalto. Apenas na semana passada, 84 integrantes das Forças Armadas foram removidos. Nesta terça-feira, o Exército também decidiu retirar o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro na presidência, o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, do comando do 1º Batalhão de Ações e Comandos em Goiânia. Cid iria deixar o batalhão em maio, mas teve a saída antecipada por decisão do novo comandante do Exército. General Fernando Azevedo, qual é o tamanho do problema para o novo comandante do Exército? Não, eu acho que não é o tamanho do problema do novo comandante do Exército. Ele já está buscando as soluções, né? Ele tem aí a prerrogativa, como comandante do Exército, de nomear ou exonerar comandante das organizações militares do Exército Brasileiro, né? Então, algumas evidências devem ter sido apontadas. Se eu não me engano, o comandante do BGP terminava o comando dele agora, ele já está designado até para uma outra função, salvo melhor juízo, mas o que eu tenho é isso aí. As funções do GSI, eles obedecem a uma solicitação do ministro-chefe do GSI, então são costuras operacionais e estratégicas em relação a esses fatos. O caso mais sensível é do coronel Cid. William, se eu estiver falando muito, você me interrompe. Não, claro. Mas só conclua só o caso mais sensível do coronel Cid, que ia comandar um batalhão de forças especiais. O coronel Cid, ele ocupou uma função muito sensível, que é o chefe dos ajudantes de ordem de um presidente da República, função que eu ocupei. Eu fui chefe dos ajudantes de ordem do presidente Fernando Collor e passei pelo processo de impeachment. Fiquei prestando serviço até, se eu não me engano, até dia 30 de dezembro, que foi o impeachment final. E é uma função sensível, você recebe diretrizes, você recebe ordem diretamente de um presidente. Eu conheço muito o Coronel Cid fez todos os cursos possíveis da carreira militar, e saiu muito bem, né? E por causa dessa função ele está sendo investigado. Então, nada mais plausível de que o comandante do Exército, que está entrando agora, o general Tomás, que aceitou um próprio pedido do coronel Cid, dizendo que ele queria sair do comando esse ano. Ele não está impedido do comando. Ele quer esperar, e o Exército quer esperar, que ele seja investigado, que averigue os fatos, e se realmente ele pode voltar a comandar uma unidade do Exército Brasileiro. Então, é prematuro, antes de encerrar as investigações que estão em curso, jogar na fogueira o coronel que até agora teve uma carreira muito, muito boa. Raquel? Vai lá, Raquelzinho.
Não, Caio, pode ir. Você, por favor. Senão vou eu. Não. Tá bom. Não, eu ia colocar que acho que o tamanho do desafio do Tomás é muito maior até do que eles imaginam. As soluções de hoje eu li como missão dada, missão cumprida, em consonância com o que o presidente Lula e o Palácio do Planalto esperavam de fato, esperavam do antecessor, inclusive. Me parece até no campo civil, o ministro talvez nos ajude, mas soluções óbvias. Se você tem... É o que se esperava, né? Se você tem alguém acusado de algo diretamente relacionado a tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro, já devia estar afastado. O comandante Tomás, ele chega com essa visão de uma tríade aí, pacificação, despolitização dos quartéis e punição aos responsáveis. Agora, eu penso que é muito mais cômodo, fácil e simbólico você, na largada, afastar o comandante Forças Especiais em Goiânia. Das forças ali do Palácio, a de Goiânia, do que afastar eventuais, porque golpistas que hajam dentro das Forças Armadas, de alto escalão. E esses são os mais perigosos para o sistema como um todo. Né? Agora, na largada vai bem, mas o problema dele eu acho que é muito maior. Não, só a única pontuação que eu queria fazer, William, o ministro estava ressaltando, né, as qualificações do coronel, pelo fato dele ter frequentado a escola militar, enfim, e que ele ocupava uma posição sensível. Mas, assim, havia muitos motivos para desconfiança em relação a ele. Não só em relação ao papel dele junto a Jair Bolsonaro em todos os atos, mas a gente pode lembrar episódios, por exemplo, que ele está sendo investigado pela Polícia Federal, como a questão da Covid, em que ele produz um dossiê para Jair Bolsonaro que relaciona a Covid com a AIDS, que relaciona, onde ele pega um monte de informação distorcida, que não condiz com as verdades científicas, relaciona aquilo tudo e o presidente lê aquilo em público, ele está sendo investigado e provavelmente existe muita chance dele ser punido por isso. Então, assim, é realmente uma figura muito polêmica e muito difícil do governo concordar com a manutenção dele nesse posto. Então, veio o pedido que o general Arruda não quis cumprir, e aí vem um pedido em que, enfim, está sendo feita uma acomodação, né? Ele pede para sair, mas claramente ele não era quisto ali. Fernando Azevedo, poucos conhecem o Exército como você. Você chefiou o Estado-Maior, você acompanhou de perto a carreira de um dos comandantes do Exército, que foi o general Vilas Boas. Você deixou um determinado momento a sua carreira ali, foi um principal assessor do presidente do STF, Dias Toffoli, e você sempre foi considerado, dentro dos seus pares, como um dos fardados, e depois na reserva, mais habituados ao ambiente político. A pergunta é a seguinte: o caso do coronel Cid é isolado, ou da sua experiência, dentro e fora da arma? Nós estamos tratando de algo disseminado que torna bastante difícil as funções do atual comandante do Exército. As observações do Caio e da Raquel têm que ser levadas em consideração. Mas isso não exime, o que eu falei do coronel Cid, não exime a investigação dele e de outros possíveis que participaram, contrariando os regulamentos e as leis que regem o militar da ativa. Né? Não exime isso. Né? Está sendo investigado e se for concluído, vai ter que, enfim, evoluir para uma punição ou não. Enfim, isso não exime a investigação que está sendo feita. O afastamento ou o adiamento de comando, ou tirar, realmente, eu acho que foi o Caio que disse aí, missão dada, missão cumprida. Agora, é missão dada pelo comandante supremo das Forças Armadas. Ele tem o direito de emitir uma diretriz dele, o ministro da Defesa e o comandante do Exército, da Marinha ou da Força Aérea, avaliar e cumprir do modo regulamentar. Agora, nós estamos falando muito, William, do pessoal possível, dos militares que participaram de manifestação,
que estão vendo aí se houve omissão, se houve um apagão, mas eu acho que estão esquecendo um pouco de elogiar o papel das Forças Armadas. Terminou o segundo turno, começaram os acampamentos na frente de várias unidades militares no Brasil inteiro, né? Conclamando as Forças Armadas com golpe, conclamando para marcharem junto com manifestantes. Não teve um soldado, não teve um comandante que saiu dos muros do quartel para apoiar isso. Não teve um. E não se deu um elogio a isso, que eu considero fundamental. Fundamental para um fracassado possível golpe. Mas foi um papel em que os comandantes militares tiveram muito pulso em relação ao pessoal da ativa, né, que estavam acampados em frente, pedindo participação. Então, eu acho que foi um papel positivo que as Forças Armadas... Agora, o Caio falou que da missão que o novo comandante tem. Ele tem que botar, no caso o Exército, mas a Marinha e a Aeronáutica, a mesma coisa, os comandantes novos aí, de tentar uma pacificação, como o próprio discurso que o general Tomás fez em São Paulo, no Comando Militar do Sudeste, né, de respeitar a democracia, as eleições, da legalidade. Então, ele vai buscar colocar o Exército, no caso, né, dentro da atividade fim dele, isento de política partidária, né, e colocar como nós reconstruímos o nosso legado depois de 85, depois da Constituição de 88, em que nós atingimos aí o grau de confiabilidade da população brasileira em primeiro lugar. Então, eu acho que a pacificação é importante. Realmente, essas ações iniciais do general Tomás, ele teve que fazê-la, né? Mas agora é buscar aí que as Forças Armadas e o Exército, e eu tenho certeza que vai acontecer isso. Agora, tem que ser uma via de mão dupla. Tem que restabelecer a confiança das Forças Armadas no presidente e do presidente das Forças Armadas. Isso aí está um pouco em choque, né? Enfim. General, com a devida vênia, eu só acho que as Forças Armadas elas têm obrigação de não aderir a um golpe militar nas circunstâncias em que isso aconteceu. Quer dizer, não acho que a gente deva algum elogio a essa postura de não aderir a um golpe militar. É uma postura absolutamente obrigatória do ponto de vista institucional, já que houve uma corrida eleitoral que foi disputada, inclusive o adversário do presidente que acabou sendo empossado, ele teve a oportunidade nos debates da TV de falar absolutamente tudo o que queria a respeito do seu candidato adversário. Mas entendo, evidentemente, a posição do senhor. E só queria perguntar ao senhor sobre uma das naturezas dessa desconfiança em relação aos militares punirem membros da sua própria instituição, porque eu acho que isso se agravou depois que o general Eduardo Pazuello, general da ativa, não foi punido quando participou de um ato político bolsonarista no Rio de Janeiro, subindo inclusive no carro de som. Aliás, se decretou um sigilo ali sobre o processo, sigilo esse que me parece que está sendo avaliado agora pela Controladoria Geral da União, né, no governo Lula. Então eu pergunto ao senhor, o senhor realmente acredita que as Forças Armadas vão punir os militares envolvidos mais do que em atos políticos? Dessa vez houve invasão, depredação de patrimônio público. Claro que com o devido processo legal, mas o senhor acha que vai acontecer? Porque a desconfiança ela tem um lastro. Felipe, as nossas regras aí são claras e muito rígidas, né? Vocês conhecem um pouco isso aí, mas ela vem amarrada desde a Constituição, no artigo 142, particularmente em relação à parte política, no inciso 4º e no inciso 5º. Depois, o artigo 47 do Estatuto dos Militares amarra mais ainda, dizendo que os regulamentos disciplinares das forças vão avaliar o que é transgressão, e o regulamento disciplinar do Exército, da Marinha e da Força Aérea
também proíbe manifestações políticas, aí dão a pena de cada um, se for a medidas administrativas. Pode levar à repreensão, à detenção, à prisão de até no máximo 30 dias. E ainda tem um aspecto superior se for considerado crime militar, que vai para a justiça militar, que é severa, é uma justiça severa. Então, eu acho que o que terá que ser feito, vai ser feito. As instituições, eu participei 50 anos e fui ministro da Defesa, a gente não passa muito a mão por cima, não. O que tiver que ser feito. Agora, estou falando já como integrante da reserva ativa e com as experiências que eu tenho. Né? Eu acho que agora tem que se esperar apurar isso aí. Apurar. A justiça está correndo, a gente não pode tomar uma iniciativa sem saber o final do filme. Né? Ministro, a gente está falando de médio escalão, baixo escalão. E nos eventuais altos escalões, qual que é a fórmula para despolitizar e, se possível, talvez desbolsonarizar os quartéis, despolitizar? O que o comandante Tomás deve fazer? Qual que é a cartilha? Caio, hoje mesmo vocês têm notícia, né? Eu acompanho o noticiário também aí. Hoje teve a primeira reunião do alto comando do Exército com o comandante nomeado, o general Tomás. Ele ali, com certeza, já emitiu, eu não estou sabendo do teor da reunião, mas com certeza foi avaliar a situação atual. E ele já deve ter emitido as primeiras diretrizes dele. Ele tem muita experiência, como tinha o general Arruda também, mas vamos falar desse atual. Ele deve pedir aos comandantes militares de área, que são importantes, comandante militar do Leste, do Nordeste, da Amazônia, enfim, que empregue o subordinado para a atividade fim nossa. Tome conta das fronteiras, tome conta do Pampa, enfim, voltar para a instrução, para o adestramento, esquecer. Isso aí, com o tempo, vai voltar à normalidade. Eu tenho certeza que vai voltar. Tá? Fernando, por último, para arredondar a nossa conversa, prestei muita atenção na referência que você fez na sua intervenção anterior, em relação ao papel de confiabilidade reconquistado pelas Forças Armadas após a saída do regime militar em 1985. Por último, quanto você acha que essa confiabilidade foi afetada por essa turbulência política recente? William, isso aí é para voltar um pouco no tempo, ou para quem tem cabelo branco como você, ou não tem cabelo como eu. Tá? Então, nós, como você falou, no final dos regimes militares, em 85, a partir daí, tudo que dava errado no Brasil, a culpa foi dos governos militares. Não estou dizendo que é certo ou errado. A Constituinte de 88, ela foi sendo elaborada olhando pelo retrovisor, um trabalho parlamentar grande das forças reverteu em parte isso. Foi conquistado o artigo 142, e a partir daí nós nos voltamos. Eu já era oficial, né? Eu fui formado em 76, nós voltamos para a nossa atividade fim do que estava previsto na Constituição, no 142, nas leis complementares. Não estou falando só do Exército, não. Estou falando da Marinha e da Força Aérea. E as ações sociais nossas, o apoio à população, enfim, o controle do espaço aéreo, o controle dos mares, a presença na fronteira, os pelotões de fronteira, enfim, os ACIS, as ações cívico-sociais, e vocês são testemunha disso. Qualquer pesquisa que era feita na década de 90, a partir enfim, de 2000, todas as pesquisas nós estávamos sempre entre os primeiros lugares no grau de confiança.
Eu não tenho pesquisa recente para ver se foi abalado isso, mas também não acredito que foi abalado muito. Eu acredito que a capilaridade nossa, o serviço militar, a seriedade com que os militares encaram isso aí, né? E tirando essa face um pouco político-partidária, que é nociva, eu tive o meu exemplo, o meu como ministro da Defesa. Então, eu acho que tudo vai voltar ao normal. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu respeito muito o que a Raquel, o Felipe e o Caio Junqueira, que eu conheço bem aí, falaram, e tem razão em parte também aí. General Fernando Azevedo, ex-ministro da Defesa, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa roda do WW. Sempre bem-vindo, Fernando. Boa noite. Tá, boa noite, William. Meu abraço a Raquel, o Felipe e o Caio Junqueira. Muito obrigado pela oportunidade de participar. Boa noite aí.